Já são 18h15. Vamos dar início aqui à audiência pública a respeito da distribuição dos novos 109 cargos de defensores públicos. Eu queria agradecer a presença de todos, também agradecer a presença dos defensores, das pessoas que estão nos acompanhando por videoconferência. Gostaria de informar que essa audiência pública, ela, além da videoconferência, ela também está sendo transmitida pela Web TV. Quem não tiver conseguindo acessar pela videoconferência pode acessar também pela Web TV. Bom, as manifestações e perguntas das pessoas que estão acompanhando por videoconferência, elas deverão ser feitas tal qual a gente já fez nas outras oportunidades, por meio do link do servidor da Primeira Sub, o Jefferson Fernando Celos, e serão repassadas aqui. Também peço às pessoas que forem se manifestar presencialmente que façam respeitando o limite de 5 minutos, porque isso também permite uma manifestação de todos, inclusive das pessoas que nos veem por videoconferência. Eu vou então abrir a palavra. E o primeiro inscrito é o Samuel Freidman, da Regional Infância e Juventude. Boa noite, agradeço à mesa a oportunidade da Regional Infância e Juventude de poder apresentar alguns dados e alguns números. Nós já mandamos algumas manifestações que foram incluídas no processo que está em trâmite no Conselho, mas a gente achou importante trazer alguns dados para chamar a atenção nesse debate. Eu queria começar lembrando que a circunstância de trabalho da Regional Infância e Juventude ela é bastante diversa do resto do Estado, porque ela atua somente com os casos de adolescentes em conflito com a lei, mas na capital inteira. Então, nós trabalhamos com 14 defensores, 6 no conhecimento e 8 na execução, e na execução nós temos 20 mil processos em andamento. Isso resulta em uma banca para cada defensor acima do previsto na parametrização, totalizando por volta de quase 2.500 processos para cada defensor. Além disso, aqui na capital, a gente trabalha com 36 unidades de internação, 15 unidades de semi-liberdade, que reúnem 40% da população de internos da Fundação Casa em todo o Estado. As unidades de São Paulo, elas não estão submetidas ao limite de 115% de lotação do provimento do Conselho Superior da Magistratura. Então, a gente tem muita unidade na capital que está acima de 115%. Isso, além dos problemas evidentes da superlotação e dos processos, gera muitos outros problemas de instabilidade e violência que tomam bastante parte do trabalho dos defensores da regional. E, além dos internos, a gente também tem 55 serviços de medida socioeducativa em meio aberto. Então, a rede com que a gente trabalha na capital, ela é muito grande, muito complexa em comparação com outras unidades em outras cidades. Além disso, e esse é o dado relevante, o dado novo que a gente está trazendo, é que a Defensoria Pública está sendo demandada em uma ação civil pública que pretende obrigar a Defensoria a estar presente em todos os atos das comissões de avaliação disciplinar na Fundação Casa. Então, sempre que um adolescente for acusado de uma infração disciplinar dentro da unidade, ele precisaria ter um defensor para fazer a defesa dele. Isso aqui em São Paulo, com 36 unidades de internação, 15 unidades de semi-liberdade, a gente chega, fazendo a conta pelos 6 meses que a gente conseguiu de informação, entre outubro e março, em 1988 adolescentes que foram submetidos a comissões de avaliação disciplinar. Dá 204 por mês ou 10 por dia. A gente tem que lembrar que essas unidades elas estão muito distantes. Algumas unidades estão no extremo da Zona Leste, extremo da Zona Sul, e muitas vezes a gente demora 2 horas para conseguir chegar na unidade. Em casos de rebelião, de tumulto,
essas comissões de avaliação disciplinar, elas podem durar dias, porque elas precisam ouvir muitos adolescentes. A gente ainda está pensando como regional como a gente pode enfrentar essa situação. Num primeiro momento a gente mandou, antes dessa informação, toda uma justificativa com gráficos mostrando como o número de processos tem crescido, que a gente pretendia 2 cargos. Com essa informação nova, a gente está apresentando um plano para 3 cargos, e são 3 cargos simplesmente para a gente conseguir começar a dar conta da demanda de trabalho. Lembrando que a gente está falando de, em média, 10 comissões de avaliação disciplinares por dia, muitas vezes com colidência, colidência de defesa ou colidência de qual é o adolescente que está sendo arrolado como vítima ou como transgressor da norma disciplinar lá. Isso corresponde a 61,5% das comissões de avaliação disciplinar do Estado. Então, por isso, eu vou entregar novamente por escrito para a mesa, mas é por isso que a Regional da Infância e Juventude está pedindo 3 cargos. A gente tinha pensado em 2 para dar conta dos processos e mais 1 para a gente conseguir abarcar essa demanda nova com um mínimo de divisão de trabalho, sem que isso vire uma sobrecarga que a gente não consiga dar conta. Se a mesa tiver alguma pergunta sobre esses números. Bom, não, na verdade, com relação à ação civil pública movida para a atuação da Defensoria nos CADs, já há um contato com a Fundação Casa, a ação está suspensa por 120 dias, o que nos dá pelo menos até o começo de julho, para pensarmos uma solução negociada com a Fundação Casa. Na verdade, você já está sabendo, porque eu entrei em contato com a Regional da Infância. Nós, então, coletamos todos esses dados, entramos em contato com o núcleo, com a Regional da Infância, com alguns defensores da infância do interior. Pretendemos já no dia 5 fazer uma reunião com todos esses integrantes para então traçarmos uma proposta a ser trabalhada com todos os defensores da infância e juventude da carreira, né, uma forma de atuação, porque essa atuação ela se dará de alguma forma, mas a gente ainda não tem um modelo. Esse modelo, depois de trabalhar internamente, terá que ser proposto para a Fundação Casa, né? E a partir daí nós desenvolveremos uma forma de atuação. Então, na verdade, mais do que um questionamento, é uma observação que diante de uma pauta que, primeiro, que é nova, segunda, que ainda não se definiu um modelo de atuação, é muito complicado nesse momento a gente prever mais defensores para atuar nisso, se a gente ainda não sabe como atuaremos. Você citou aí o número de CADs, né? Na verdade, esse número ele é número de adolescentes submetidos aos CADs. Assim, as sessões de CADs, que muitas vezes envolvem mais de um adolescente, elas podem ser menores. A partir daí, a gente pode pensar numa atuação concentrada, ou mesmo, enfim, reorganizar a pauta desses CADs para ter a atuação de um defensor. Então, não necessariamente o número que você menciona será um defensor para cada um desses CADs. Mas, calma, eu não estou falando que não é necessário. O que eu estou te falando é que antes da gente propor um número X de CADs para atuar nessa demanda, seria interessante que nós trabalhássemos, e aí, no dia 5, você, que eu saiba, vai estar presente nessa reunião, nós trabalhássemos dessa forma de atuação, até porque isso demanda um acordo com a Fundação, com o próprio Ministério Público, que é autor da ação, enfim. Mas essa demanda que você trouxe, ela existe, mas ainda não está fechada. Mas só para pontuar, Luiz, a gente usou o número de adolescentes submetidos porque as defesas são individuais. E já abarcando a eventual colidência, mas também tendo em vista que quando o adolescente está submetido a uma medida cautelar de segregação, essa defesa tem que ser, esse CAD precisa terminar em 5 dias. Então, entre o tempo da defensoria receber a informação e poder elaborar a defesa, o prazo é muito, muito curto. A gente está prevendo que, em muitos casos, a gente vai ter as 24 horas no melhor das hipóteses. Eu acho que
todo o conselho tem que se debruçar sobre isso, mas eu acho que essa proposta ela vai ser mais maturada assim que a gente tiver um plano de trabalho para a demanda, mas enfim. Obrigado, eu vou deixar a versão escrita com a mesa. Obrigado. Obrigado, Samuel. Próximo. Próximo Marcos Vinícius. Paulo Santa Marta. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo essa expansão institucional e queria trazer alguns pontos peculiares à incorporação parcial do Polo de Santo Amaro. Primeiramente, eu acho que é de um consenso que o modelo do Polo realmente é um modelo anacrônico na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que vem criando inúmeros problemas e discussões ao longo do trabalho. Então, a administração está propondo uma incorporação parcial. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa possibilidade de incorporação parcial não foi debatida no ano de 2013 e nem no ano de 2014, pelo menos pelos defensores da unidade Polo, que anteriormente já tinham se manifestado contra essa unificação parcial. Não que eu seja totalmente contra, mas nós temos que refletir sobre essa unificação. Para ter unificação, nós temos que ter um projeto. Esse projeto tem que ser feito ao longo de discussões, para ver estrutura pessoal, estrutura física, para ver quais vai ser o funcionário, os estagiários que vão trabalhar, e não simplesmente falar, vamos incorporar. Pode ser que resolva grande parte dos problemas da unidade, e eu sou totalmente a favor de uma incorporação, principalmente uma incorporação total. Mas acho que isso deveria ser um objeto de conversa entre todos os defensores e que nós sejamos consultados para que a gente possa debater como vai ser essa estrutura, como vai ser essa mudança e principalmente se teria essa possibilidade de incorporação total. Por quê? Eu tenho grande preocupação já demonstrada perante a administração, principalmente por conta do modelo que vai ser adotado. Vão se manter somente o polo família. Eu já demonstrei através de números para a administração que talvez o polo família não dê conta de toda a demanda que aparece na triagem. E eu falo isso com muita razão porque o retorno do polo família da triagem inicial para o polo de Santo Amaro está para mais de 4 meses. E é uma distância assustadora. Se nós marcamos um retorno na unidade, o assistido vai ter sua causa ajuizada em quanto tempo? Isso é preocupante. Sem dúvidas, há uma necessidade de reforço do polo. Eu acredito que três defensores somente no polo sul de família não seja número suficiente, ainda que não faça o polo civil, ainda que não faça o polo infância, os quais seriam feitos pelos defensores da unidade civil e pelo novo defensor da infância. Mas eu procurei, através de número, demonstrar que 3 defensores só na família não iriam dar conta. Quer fazer incorporação parcial? Dou todo apoio, inclusive me coloco à disposição junto com os outros defensores do polo para discutirmos o assunto, para que não seja feita uma mudança assodada. Qual estrutura vai ser usada? Quais estagiários? Aonde vai ser o atendimento? Até agora nós não sabemos isso. Por isso eu me coloco aqui à disposição e qualquer esclarecimento que precisarem pode contar comigo para fazer essa mudança. Obrigado, Marcos. Na verdade, apenas para encaminhamento dos trabalhos, a gente está anotando aqui as sugestões e questões e nós vamos responder todas ao final, tudo bem? Próximo, Juliana Belloc, que vai fazer uma apresentação, né, Juliana? Só um minuto. Quer passar mais? Não, pode passar, porque na verdade nós não temos outros inscritos. Eu só queria saber se essa apresentação, os defensores que estão acompanhando conseguem ver. Ah, então tá lá. Bem, boa noite. Eu não tive ainda a oportunidade de parabenizar o defensor público geral eleito, toda a sua
equipe e também os novos conselheiros. Estava de férias e ainda estou, na verdade, na minha última semana. Bastante inspiração e sucesso para vocês aí nessa tarefa de gerir a instituição. Eu teria muito a falar. Eu acho que um dos erros que a unidade júri da capital cometeu ao longo desses últimos 8 anos foi ter falado pouco. E daí agora a gente quer falar tudo que a gente não falou em 8 anos e infelizmente não é possível e não é adequado. Mas qual que é o meu objetivo aqui, né, senhor relator, segundo subdefensor geral, conselheiro? Eu quero mostrar o equívoco que é um retrocesso e não um avanço em termos de política institucional a proposta de 2 cargos na terceira vara do Tribunal do Júri da Capital em Santo Amaro. E eu quero deixar bem claro, antes de mais nada, um respeito que eu tenho pela legitimidade que todos os senhores têm por estabelecer as premissas, né? Eu acho que o ônus e o bônus do papel de vocês é esse, principalmente. E foram eleitos para isso, têm legitimidade para o exercício desse poder, dessa atividade, e a gente está aqui para respeitar isso. Eu acho que uma vez eleitas essas premissas, esses objetivos que a atual administração e o Conselho vai querer trazer com essa expansão, qual que é o nosso papel? Respeitando essas premissas, mostrar aos senhores, porque nós temos esses dados da atuação cotidiana, onde que pragmaticamente erraram a cumprir essas premissas, né? Eu acho que é isso que se produz do diálogo entre quem está na base e quem está na administração. Ao mesmo tempo em que a gente tem que respeitar as escolhas dessas premissas por quem tem legitimidade democrática para isso, eu acho que também quem está na administração tem que confiar que os dados que nós estamos trazendo e a percepção que nós estamos trazendo para vocês é verdadeira, né? Ela não é falsa, ela não é um engodo, né? Então, acreditando nessa confiança mútua que eu venho aqui. A gente podia estar num processo de indignação, de desgaste, porque vocês sabem muito bem, a unidade júri da capital foi, sem sombra de dúvida, a mais prejudicada com a nova proposta e largamente a mais prejudicada. 80% do que nos era oferecido nos foi retirado. Mas a questão não é aqui trazer essa indignação, é tentar contribuir para que vocês possam acertar pragmaticamente na execução da escolha dessas premissas, tá? Então, que resultados eu quero trazer concretamente aqui para vocês? Abrir 2 cargos em Santo Amaro, que é a segunda maior vara criminal do júri da capital, significa não fazer nenhuma sessão plenária de julgamento. Nenhuma. Nunca. E é isso que eu vou mostrar para vocês com esses números. Como é que a gente controla que tem uma... Pode passar esses índices. Isso foi distribuído a todos os conselheiros, né, por e-mail, através da consulta pública. Então, eu não vou me deter nesses índices mais genéricos. Eu queria entrar já, por favor, pode passar o próximo. Mais um, por favor. Aqui. Nós temos 5 varas do Tribunal do Júri na capital, e essa é a distribuição territorial. Esse foi um mapa que a gente fez da abrangência territorial dessas varas, né? A gente tem um critério aqui dos distritos abrangidos. Vocês veem aí o tamanho do primeiro Tribunal do Júri, apesar de territorialmente ele não ser tão abrangente, ele tem 54 distritos. É isso que gera também o alto, enfim, ser mais do que o dobro de todas as outras varas. Mas o volume territorial também vai importar, porque isso significa um excesso de trabalho nos distritos. Então, por exemplo, Santo Amaro aí aparece só com 11 distritos policiais,
mas são 11 distritos policiais sobrecarregados. É aquela velha lógica da política pública deficiente, né? Justamente onde tem mais demanda, que é toda essa zona pobre da capital, tem um número pequeno de distritos que não dão conta, e por isso que a criminalidade, aliás, é tão grande, maior nessa zona territorial do que em outras. Então são só 11 distritos, mais 11 distritos sobrecarregados em relação aos outros. Se pudesse passar o próximo, por favor. Aqui, a gente trouxe, isso é um trabalho, aliás, feito por toda a unidade, toda a lista desses distritos e o número de juízes, promotores e defensores em cada uma dessas varas. Onde nós atuamos? Primeira vara, 7 juízes, 14 promotores e 11 defensores. A próxima. No segundo tribunal do júri, 4 juízes e 8 promotores, a defensoria não atua. Por favor, mais uma. No terceiro tribunal, que foi o único abrangido aqui pela proposta, parcialmente, 4 juízes, 8 promotores e a defensoria não atua. Mais uma, por favor. No quarto tribunal, onde nós atuamos, 4 juízes, 8 promotores, que é o mesmo número de Santo Amaro, portanto, e 4 defensores que a gente consegue cobrir e fazer júris, apesar de ainda ser necessária a nomeação de convênio na sessão plenária. Não sei se os senhores já tomaram conhecimento do porquê da necessidade dessas nomeações, eu estou aqui também à disposição para explicar isso. E o último, que seria Pinheiros, por favor. 3 juízes, 4 promotores e a defensoria não atua. Aqui eu quero fazer um parênteses, senhores conselheiros. Pode chamar a atenção, também de todo mundo que está nos ouvindo por videoconferência, pode chamar a atenção da carreira, como que no júri tem mais defensor do que juiz numa vara ou mais promotor do que juiz. Vejam o número de promotores para analisarem qual é o número também de defensores necessário. Porque qual é a diferença do júri? Na vara criminal, o juiz ele está ali todos os dias fazendo as suas audiências e tem aquela responsabilidade da sentença. No júri, não. O que significa que o juiz não prepara o processo para o júri. Ele começa a sessão plenária sem saber do que ele está tratando. E o promotor e o defensor passaram o dia anterior estudando aquele plenário, né? Então é normal que em todas as varas do júri exista um maior número de promotores das partes envolvidas do que do judiciário, porque quem julga o mesmo mérito são os jurados. O que eu quero mostrar aqui, o mais importante, vou tentar não me estender muito, por favor, o próximo, mais um. É o número de... Esses eu vou pular para não me estender, Sara, por favor. Aqui a gente fez uma análise, eu acho que ficou lá atrás, que tinha o número de plenários, audiências e plenários acontecendo ao mesmo tempo. Aqui. Por exemplo, no primeiro tribunal do júri, 2 salas de audiência e 5 plenários acontecendo ao mesmo tempo. E isso que tem também, eu queria pedir para concentrar no slide do terceiro, por favor, agora. Aqui, 2 audiências e 2 plenários, que é a realidade que a gente tem, eu acho que no quarto tribunal, talvez lá com um plenário a mais. 4 juízes presentes numa vara do júri, significa que esses 4 estão fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo. Quem trabalha numa vara criminal singular também sabe que é essa a realidade do juiz titular e juiz auxiliar. Se nós temos 4 juízes fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, eu preciso ter defensores à disposição para atuar perante esses juízes. E 2 defensores em Santo Amaro significaria 2 defensores fazendo apenas o sumário da culpa ou o juízo da acusação, que é a primeira etapa desse procedimento. Porque eles estariam absolutamente cobertos com essa demanda de audiências, né? Então, isso não traz ganho de assistência jurídica nenhuma para esse campo populacional que nós buscamos abranger nessa área criminal de crimes dolosos contra a vida.
eu estava explicando isso, tentando explicar isso ao segundo subdefensor, que é da área civil, que seria a mesma coisa que a gente criasse na área civil uma unidade para fazer a cautelar e deixar a ação principal para o dativo. Ou para fazer no polo ADI, né? Desculpa, eu nem tenho mais tanto conhecimento do civil para saber se a gente ainda mantém esse método, né? Mas fazer aquelas declarações iniciais e entregar para o dativo fazer a petição inicial e tocar essa ação, né? No sumário da culpa não há o que possa ser feito por um defensor público de assistência jurídica razoável, significativa para esse jurisdicionado. A gente consegue muito pouca coisa e as coisas da nossa experiência, né? Eu tenho mais de 10 anos no Tribunal do Júri e nós tivemos a experiência de abrir um tribunal novo, que foi o 4º Tribunal da Penha. Então, isso trouxe também um acumulado, que é o seguinte: você só começa a conseguir alguma coisa no sumário da culpa quando o juiz percebe que não adianta mandar aquilo para plenário, porque vai ter um defensor que vai conseguir desclassificar, vai ter um defensor que vai conseguir absolver, ou o promotor vai fazer acordo para desclassificar, ou para tirar a qualificadora. Então, é a atuação no plenário que vai gerando o termômetro para o juiz atuar no sumário da culpa. Quando tem só dativo fazendo plenário, gente, eles mandam tudo para plenário porque o Ministério Público não enfrenta uma combatividade em plenário. Então, defensor fazendo sumário da culpa só, isso já aconteceu em outros lugares no Estado, né? O conselheiro Luiz Eduardo Coelho em Guarulhos, salvo engano, já passou por isso, a Maíra passa por essa angústia em Osasco, e tenho certeza que isso aconteceu em outros lugares, e foi um desastre. Todo mundo odiou fazer isso. Esse foi um equívoco da administração anterior, que foi apontado para ela como um equívoco, que nós apontamos até hoje, né? Foi um dos grandes equívocos na área criminal, esse tipo de método, e a gente não espera repetir esse erro agora, né? Então, em termos de gasto com o convênio, é um contrassenso também, porque você está pagando o salário do defensor para fazer o sumário e pagando o dativo para fazer o plenário, que é o mais caro no procedimento. A nomeação para a sessão plenária do júri é a nomeação mais cara dentro da tabela do convênio. Então você gasta 2 vezes naquilo. E para o jurisdicionado não faz sentido, porque você bola toda uma estratégia defensiva que não se cumpre no momento culminante de se expressar, de se executar essa estratégia. Se os senhores forem nos visitar, senhores conselheiros lá na unidade júri, os senhores vão ver que tem toda uma parte do nosso trabalho que fica oculta no processo na primeira fase. Nós temos fichas eletrônicas de todos os casos, das conversas que nós tivemos, daquilo que nós estamos juntando ou não juntando, quais são as teses. E isso são páginas e páginas em cada caso que a gente coloca ali nessa ficha, justamente para o defensor que for fazer o plenário saber qual foi a estratégia. Não ouvir essa testemunha naquele dia, vou ouvir em plenário, porque eu preciso trabalhar melhor o ponto que ela vai dizer tal. Não juntei tal prova, vou juntar isso em plenário. Eu sei que o réu tem doença mental, isso ainda não foi alegado ou não foi demonstrado que pode prejudicá-lo. A gente está segurando isso junto com o CAN. Tem uma série de informações sigilosas que ficam ali postas, que a gente vai arrecadando ao longo do sumário da culpa e que isso se explode no plenário. É no plenário em que todas essas informações que nós arrecadamos se colocam. Então, não faz sentido a gente ficar arrecadando isso na tentativa de excelência do nosso trabalho para colocar isso na mão de um dativo, né? A gente não quer, a gente entende sinceramente que 2 cargos em Santo Amaro é melhor que ter nenhum. Coloquem isso em qualquer outra coisa dentro da Defensoria Pública que vai ser mais útil do que esses 2 defensores lá, no civil, na violência doméstica, em qualquer outro lugar. Tá? Existem alternativas dentro do júri para solucionar isso? Existem, nós estamos aqui à disposição para tratar. É evidente que o que a gente aguardava, a proposta ela coloca, deixa claro que a ideia é, ao longo aí dos 300 cargos, abranger, o que me parece, todos os júris da capital. Né? Então, o que nós esperávamos era a abertura, pelo menos de Pinheiros e Santa Marta, que inclusive a gente tem sala para colocar esses defensores agora, e talvez não teremos daqui a 2 anos.
porque isso já foi acordado e são salas que são extremamente requisitadas dentro do Fórum Criminal, que é muito apertado, né? Então, abrir essas duas varas seria muito importante agora, né? Mas se for para abrir uma vara apenas, nós escolhemos Santo Amaro por conta, daí eu queria passar lá para o fim, onde a gente coloca os índices de... Veja em vermelho, onde não tem atuação da Defensoria, e em verde, onde tem, como é desproporcional, como ainda nós não estamos num grande nível territorial da capital, numa atuação criminal. E se a gente pega os índices de pobreza, de vulnerabilidade, enfim, não preciso falar isso para os senhores, todos sabem, né, qual é o problema da zona sul da cidade. Em número de atendidos, né, ali tem até colegas aqui de Santa Marta que devem saber melhor do que eu sei que tem mais do que 3 milhões de pessoas morando nessa região da cidade, né, o que é mais do que todas as cidades do interior onde a Defensoria atua aí, que estão recebendo várias criminais. Então, é evidente que a nossa prioridade é aqui, só que com 2 não dá, né, esse número não é que é pouco, não é que seria um primeiro passo, seria algo sem razão, sem propósito, né? Perdão colocar isso com essa força de expressão, eu sei que foi boa a intenção do proponente, mas é isso que faz parte do diálogo, da gente trazer o pragmatismo dos números para que se entenda, né? É diferente de abrir, conselheiro, uma cidade nova no interior, onde a Defensoria precisa se mostrar, precisa mostrar cara, e daí a gente começa com 2 e depois abre mais. Isso consta da sua justificativa no voto, que é para a Defensoria começar a mostrar a excelência do trabalho e depois se firmar. Aqui eu entendo essa lógica do interior, que é a lógica da qual Vossa Excelência parte. Aqui na capital, no Fórum Central Criminal, desculpa, mas esse argumento não se coloca. Esses juízes nos conhecem. Já teve assistência jurídica gratuita lá com a PAJ. Nós saímos de lá. Né? Eles imploram que a gente volte, assim como na quinta vara, que também já teve assistência e não tem mais. Não precisamos mostrar nossa cara. A gente precisa estar do lado do réu do início até o fim do processo. Tá? Então, é isso que eu queria colocar. Não sei se os meus outros colegas que iam me socorrer aqui e trazer outros dados estão aí no trânsito. Só vou pedir para você ser um pouco breve. Não, já estou acabando. Era justamente isso que eu queria colocar. Só com mais uma questão. Se nós estamos falando de 2 cargos, isso significa que 4 meses por ano será apenas uma pessoa, né? Que nós estamos considerando aqui licença-prêmio e férias. E como é que vai acontecer? Eu queria fazer uma pergunta muito objetiva e precisa, não só para a Defensoria Geral, como para esse Conselho que vai votar. Se manter essa proposta, o Conselho, em todos os seus membros natos e eleitos, vai precisar responder essa pergunta. É só para fazer sumário da culpa? Porque a gente também merece essa explicação, entendeu? E o que vai acontecer nas férias? O que vai acontecer nas pautas duplas? Porque um dos momentos que a carreira está discutindo é nós evitarmos as pautas duplas. Ao invés da gente cobrir quem tem pauta dupla, a gente vai criar mais um foco de pauta dupla. Né? Então, essas questões objetivas nós queremos que sejam respondidas. Enfim, esse número 2, senhores, não é suficiente para nenhuma vara. Mas que fazer isso na segunda maior, né, se fosse na menor, a gente poderia começar a dialogar. Na segunda maior, o diálogo fica mais complicado. Né? Se trata aqui da segunda maior vara, numa proporção que vai ficar... Enfim, eu não sei se fui clara em todos esses dados. A gente está à disposição se houver qualquer questionamento. O que o júri não quer é deixar de ser entendido como uma atuação criminal. Às vezes a gente fica se sentindo o pária, né, da Defensoria. A gente não é civil nem criminal, a gente é o quê? Porque tem na premissa, desde a outra administração em que essa acolheu, que uma das premissas, isso está em todos os documentos que foram divulgados para a carreira, uma das premissas era cobrir a atuação criminal.
E isso foi respeitado para todas as unidades, menos para o júri. Então, o júri não é atuação criminal? O que nos diferencia para nós não sermos levados em consideração nessa premissa? A gente também faz atendimento ao presídio, né? A gente também está presente aqui para isso. Você encerrar. Outras pessoas inscritas para falar e a seguir, ao final, eu vou procurar dialogar com essas questões que você trouxe. Acho que, óbvio, a gente tem muito que conversar para podermos avançar, até para que você entenda as nossas premissas e para que, eventualmente, a gente avance numa direção comum. Bom, obrigado. Continuando. Obrigado. Eu vou intercalar aqui, pessoal, entre as manifestações presenciais e as manifestações via videoconferência. Eu vou abrir aí o link para Amanda, da Regional Norte-Oeste. Todos. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Me vendo ou não? Pode falar. Não, a gente ainda não tá vendo a Amanda. Bom, de qualquer forma, eu acho que a visão não é mais importante. Acho que o mais importante é a manifestação mesmo que eu gostaria de fazer em nome da Regional Norte-Oeste. Nós encaminhamos ao Conselho uma manifestação por escrito e eu gostaria de ressaltar, vou ser bem breve, né, para cumprir aí o tempo que foi estipulado para cada manifestação. Eu gostaria de ressaltar as seguintes questões. A primeira delas seria, de fato, a necessidade da manutenção da proposta, e eu falo em termos de manutenção, né? Manutenção da proposta de criação de cargo nas duas menores unidades da regional, que são as unidades do Butantã e a unidade de Pinheiros, que são unidades que foram criadas com 2 cargos e que o volume de trabalho justifica a criação de um 3º cargo em cada uma das 2 unidades, seja porque a gente vai fazer alguma alteração de destinação de demanda para o convênio, seja porque a Defensoria vai passar efetivamente a atuar diretamente em algumas demandas, e também pela dificuldade de substituição, acúmulo e férias nessas 2 unidades. É importante lembrar que a administração anterior viveu anos com essa dificuldade de arranjar um socorro para cobrir quando algum dos colegas, seja do Butantã, seja de Pinheiros, se afasta, não só para férias, licenças ou cursos, e as outras unidades acabam sofrendo, na verdade acho que essa é a palavra, em especial a unidade de Santana, sofrendo com essa questão. Acabam tendo que destacar um defensor para ir para Pinheiros ou para ir para o Butantã, o que gera uma série de dificuldades dentro da própria regional e para a coordenação em si. Então, ressalto que essas 2 unidades têm carga de trabalho para a criação de um 3º cargo, isso inclusive foi bem estudado pela primeira e pela segunda sub, e a dificuldade de se trabalhar em 2, com 2 defensores. No que se refere à unidade da freguesia do Ó, a previsão aí de criação também seria a manutenção da previsão de criação de 2 cargos, um deles, por conta da dificuldade ali de espaço físico, de fato, a unidade da freguesia do Ó fica dentro do fórum, são salas pequenas, o fórum em si é pequeno, então um cargo ficaria localizado dentro da unidade da freguesia do Ó, e o segundo cargo ficaria destinado provisoriamente no Polo Lapa, que também tem um volume mais do que suficiente de trabalho para receber esse colega inicialmente. E por fim, a minha manifestação vai no que se refere ao Polo Santana. A proposta anterior apresentada pela administração contemplava a unidade Polo Santana com um 3º cargo. Proposta essa baseada no volume de trabalho, nos números verificados aí junto à triagem e os números prestados pelo segundo atendimento, e também, novamente, a dificuldade de uma unidade que tem só 2 defensores.
que acaba gerando dificuldade nos afastamentos, nas licenças. A manifestação que nós encaminhamos no que se refere ao Polo Santana já visualiza no futuro, óbvio, no futuro, uma possível união das unidades Polo Santana e Unidade Santana. União que por enquanto não é possível, tendo em vista que não há consenso entre os colegas dessas duas unidades. Acho que a minha fala é basicamente essa, então eu ressalto, seria a manutenção dos cargos, desse terceiro cargo em Pinheiros, no Butantã, a criação de 2 cargos na freguesia do Ró, sendo que inicialmente um desses cargos seria destinado para atuar no Polo Lapa, e aí a manutenção, seria o resgate da proposta anterior de criação de um terceiro cargo no Polo de Santana, que tem volume de trabalho, tem a dificuldade de uma unidade com 2 defensores e que visualizaria já uma possibilidade de integração no futuro dessas duas unidades. Era isso que eu tinha para dizer, eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, Amanda. Ao final a gente vai fazer algumas considerações a respeito aí da situação da Regional Norte-Oeste. Agora eu gostaria de abrir a palavra para a doutora Mariana, coordenadora de Piracicaba. Mariana. Esquerda, não é? Olá. Oi, Mariana. Oi. Pode falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, nós só não estamos vendo você. Estou vendo. Como que abre? Um minutinho. Vídeo. Aqui. Não, iniciar meu vídeo, isso. Boa noite a todos. Eu estou aqui em nome dos meus colegas, né? Eu sou a coordenadora da unidade de Piracicaba. Inicialmente eu queria demonstrar a nossa insatisfação, né, com essa provável perda, né, desse cargo que estava sendo proposto anteriormente. Anteriormente, Piracicaba contaria com 3 vagas na área criminal e agora com a nova proposta, apenas 2. Né? Todos nós ficamos surpresos com essa mudança. Né? Nós aqui, eu imagino que muitos que vieram nos visitar no período das eleições puderam verificar que a nossa unidade está pronta e apta a receber os 3 defensores imediatamente. Nós aqui contamos com apenas 6 defensores na unidade, estamos instalados desde o ano de 2011 e desde então eu apenas recebi como reforço uma vaga aqui. Né? Tudo isso vem gerando uma sobrecarga de trabalho para todas as bancas aqui de Piracicaba. Para vocês terem uma ideia, nossa cidade conta com mais ou menos 500 mil habitantes. Além da nossa cidade, nós atendemos outras 3, que dá em torno de 600 mil habitantes. Nossa triagem atende cerca de 120 pessoas por dia, nós somos apenas 6 defensores. Hoje eu conto com o auxílio de 2 defensores de Limeira, que me ajudam nessa função, mas em pouco tempo eu vou perder esses 2 colegas. Então, a falta de uma dessas vagas vai me fazer muita diferença aqui para todos, para mim, para os meus colegas. Né? Eu gostaria de deixar claro que eu tenho todo o quadro de pessoal, de servidor, de estagiário, todo mundo pronto para receber. As salas individualizadas, todas mobiliadas, o nosso volume de processo nas varas criminais é altíssimo, tanto é que já se chegou a se cogitar aqui em Piracicaba da existência da 4ª vara criminal. Ainda não foi aberta, mas já está se cogitando isso. Não me parece adequado também a gente começar nomeando em duas varas criminais, 2 defensores atuando e uma vara nomeando. Não me parece adequado.
Eu gostaria de manifestar, né, a nossa insatisfação, gostaria que fosse reavaliado isso. O nosso CPP aqui conta com mais de 1.700 presos provisórios. Também, uma informação importante que deve ser levada em conta também é que uma das vagas, né, que possivelmente virá para cá, vai ser ocupada por uma colega que logo vai se afastar. Né? Uma das colegas está vindo, ela está grávida, em pouco tempo ela entra em licença maternidade, então, para nós aqui vai se tornar um caos. Né? Eu contaria com menos um defensor e isso vai fazer muita diferença aqui. Eu acho que os critérios têm que ser avaliados com muita calma, com muita objetividade, números têm que ser levados em conta. E se um dos critérios da expansão seria reforço das unidades, quem dirá das unidades de 2011, né? Nós aqui estamos desde 2011, nós começamos nossa triagem na frente do fórum, em condições precárias, né? Nós começamos vexatórias, inclusive num trailer. Desde então nós só recebemos um cargo e eu gostaria que fosse reavaliado tudo isso, né, e levado em conta toda essa situação e toda a sobrecarga de trabalho que todos nós aqui estamos tendo. Em relação ao número de habitantes por defensor, é um número altíssimo. Nós aqui no interior, eu acredito que seja a cidade que tem o maior número, tirando acho que a capital, aí, a região metropolitana. Então, acho que é isso. Gostaria que tudo isso que eu estou dizendo e tudo que tanto eu como meus colegas colocamos na nossa manifestação, que foi mandada ontem, fosse levado em conta nesse momento importante de expansão. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Mariana. Depois nós iremos fazer também algumas observações a respeito da vaga para Piracicaba. Agora, gostaria de chamar a manifestação do André Marcondes, São José dos Campos. Não, mas vai ter que ficar lá. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Bruno. Vou fazer aqui breves considerações em relação ao cargo da família de Jacareí, que foi retirado da última proposta e estava na proposta inicial. Nós vamos começar o atendimento lá, né, na sede nova, uma sede que comporta mais de 10 defensores. E na proposta inicial, de 6 cargos na cidade, a gente ia atuar praticamente em toda a cidade, né, em toda a demanda da cidade. E com a retirada desse cargo da família, são 2 vagas de família lá, a gente vai começar o atendimento e vai ficar uma situação um pouco estranha, né? Porque a pessoa vai no nosso atendimento inicial, nós vamos abrir o PA, distribuir uma ação, não tem como a gente adivinhar qual a vaga que vai ser distribuída, e se cair na primeira, por exemplo, ela vai ser atendida pela defensoria, e na segunda a gente vai ter feito a inicial, todo o trabalho, e vamos ter que nomear, né, um advogado. Então, a metade da nomeação da cidade vai continuar. E lá também tem uma questão que os juízes de lá, como em São José, eles recebem vários ofícios por mês de advogados que querem entrar com várias ações, e ele determina que se junte num processo só. Uma ação de divórcio com guarda, visita, alimentos para os filhos, que é uma questão de economia também. E com essa questão e essa divisão das 2 vagas, fica praticamente impossível a nossa atuação nas 2 vagas com um defensor só. Então, com o estabelecimento da proposta inicial da administração, com 6 cargos na cidade, com atuação na fazenda, na infância especializada, na VEC, né? Vamos atuar em todas as áreas da cidade, né? Então, eu venho aqui pleitear essa vaga da família, a segunda vaga da família da cidade, para efetivamente a gente atuar na cidade toda, principalmente nas demandas da família, que é a nossa maior demanda na cidade, né, no interior. Obrigado, André. Eu vou ler agora duas manifestações feitas pelo colega Vladimir, de Osasco.
Gostaria de questionar sobre a possibilidade de especialização dos defensores públicos que atuam na área da infância. Na unidade de Osasco, os defensores da infância acumulam suas bancas com 2 varas da Fazenda e 2 varas cíveis. Tal situação onera demais os defensores, pois eles têm audiências nas varas da infância todos os dias da semana e ainda têm que cuidar de processos de outras áreas. Gostaria de solicitar desde já a solução para esta questão, ou ao menos que se estabeleça parâmetros para a próxima fixação de cargos, prevendo que nenhum defensor da área de infância acumule outras varas. Colegas, desculpem a chatice, mas os colegas que estão em São Paulo não poderiam usar de aparte. Do contrário, além de passar pelo tempo fixado para a manifestação, os que não puderam comparecer ficaram sem condição de desigualdade. Bom, né? Eu ainda não fiz a parte. Eu acho que ele que queria fazer uma parte na sua parte. Colega Anísio, de Osasco, gostaria de se manifestar. Boa noite a todos presentes, os colegas por videoconferência. Apesar de Osasco, por uma questão pessoal, eu pretendo me remover ao interior e, diante disso, comecei a visitar há mais ou menos um ano algumas unidades e, por isso, eu peço licença, de forma até singela, para tecer alguns comentários a respeito de algumas delas, sobretudo Sorocaba e Piracicaba. Vou começar por Piracicaba, já vista uma manifestação recente de uma colega. Me assustou muito a quantidade de atendimentos em triagem de Piracicaba, né? Osasco, nós fazemos atendimento hoje em torno de 140 senhas diárias, somos 13 defensores e é um serviço extremamente penoso. Piracicaba, uma cidade um pouco menor em termos de habitantes, por volta de 450 mil, 500 mil habitantes, e senhas diárias de 120 atendimentos. Porém, lá nós temos apenas, hoje, 6 colegas, e com uma proposta anteriormente elaborada e apresentada, seria acrescido de mais 3 colegas. Então, de fato, eu acho que a diminuição de um colega, de um cargo para Piracicaba, ela começa a ter essa repercussão já logo na porta de entrada, que é na triagem. Continuar os colegas fazendo triagem de uma forma pesada, sem limitação de senha e com devido respeito, não de forma eficaz, porque a gente tem que atender rápido, porque à tarde nós temos os problemas, temos as audiências, temos as bancas, o que todo mundo sabe dizer. Em relação especificamente à área criminal, também me chama a atenção, porque ali nós temos um CDP extremamente populoso em termos de população carcerária. Então, 2 colegas, mais eventualmente colega da VEC, que lá existe, para fazer o atendimento, eu acho que 3 pessoas para 1.500, 1.700 presos também acho pouco para se fazer um trabalho de qualidade. Em relação à atuação na própria banca criminal, eu acho que seria um tratamento, né, de forma desigual para quem está numa situação de igualdade. Os réus que caírem nas varas em que teria uma atuação de defensor público, com devido respeito aos colegas nativos, que muitos deles também a gente sabe que fazem um excelente trabalho, mas existiria uma forma diferenciada de atuação. Então hoje nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo só para facilitar em Osasco, o réu que sabe que vai cair na 4ª vara por causa do juiz que é mão pesada, o cara já fica triste só pelo fato da distribuição. E também, por que não pensar assim, o réu que não cair naquela vara em que atua defensor público, ele sabe que talvez terá uma defesa deficiente. Então é por essa questão. E para finalizar em relação a Sorocaba, estive no fórum, conversei com todos os juízes, eles têm uma expectativa muito grande para a atuação da defensoria no criminal. Para você ter uma ideia, quando fui visitar o fórum, a juíza parou a audiência, no meio da audiência, me chamou para o gabinete, todos os juízes vieram querendo saber se naquela semana mesmo a gente iríamos começar a nossa atuação.
tão assim, sedento, eles são de atuação de defensor público, porque sabe de fato que os réus daquela comarca, pela advocacia nativa, estão a Deus dará. Então, reforçando o pleito aí da colega, não é? Eu pediria, né, atenção para que, de fato, preenchesse todo o criminal, para começasse com uma atuação, de fato, completa e integral. Citou o problema dessa colega que está grávida. Na verdade não é um problema, não é uma alegria, mas a questão da substituição, na verdade, vai ser uma dificuldade muito grande mesmo. Em relação a Sorocaba, e daí eu concluo, visitei o juiz responsável pelo Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica. Lá é uma vara única. Existem inúmeros processos de GCRIM e a atuação hoje em termos de violência doméstica é nova. A banca, a vara é uma vara nova, o juiz é um juiz que tem um certo respaldo político, começou um trabalho do zero. E esse trabalho dele, ele já está, a eficácia desse trabalho está sendo reconhecida por todos os lugares. Ele importou uma ideia do sul do país chamado Polícia de Paz. Então, toda vez que tem lá uma medida protetiva, as polícias, né, melhor dizendo, a polícia militar, que é responsável pelas rondas escolares, ela acompanha durante 15 dias o réu e a vítima, né, para demonstrar a presença do Estado através da força policial. Através da sua decisão, ele demonstra a presença do Estado, do juiz, só que fica faltando um Estado que vai acompanhar